Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, companheiros vereadores, público que nos visita nesta noite, boa noite. Esta audiência pública é relativa ao primeiro quadrimestre da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo, do público presente. Convido para ocupar lugar nesta mesa o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, vereador José Fernandes de Oliveira Júnior. Convido também o vereador Paulo Renato, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Convidar nosso queridíssimo secretário da Fazenda, senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo. Registramos a presença do vereador Abelardo, da vereadora Rosielo, da vereadora Jamila, do vereador vice-presidente dessa casa, Cula, do vereador Carlos Trigo, do vereador Sargento Laudo e do ex-presidente e vereador Isaías Colino. Neste momento, quero também convidar que faça parte da mesa o nosso queridíssimo Luiz Guilherme Galerani, que faça parte da mesa de trabalho. Passo, nesse momento, a presidência do trabalho ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador José Fernandes. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. População que nos acompanha pela TV Câmara, canal 61.3, na NET e também no Facebook. Agradecer ao vereador Abelardo, vereador Carreira, presidente dessa casa, vereador Rosielo, vereador Trigo, vereador Cula, vereador Jamila, vereador Isaías Colino, ex-presidente dessa casa, vereador Laudo e meu companheiro de trabalho, primeiro secretário, Paulo Renato. Obrigado, Paulo. Nosso secretário Fábio Leite, Luiz Galerani Guilherme, obrigado pela presença. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, nos reunimos nesta noite para acompanhar a apresentação que será feita pelo senhor secretário da Fazenda, Fábio Leite, a respeito do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura, relativa ao período de janeiro a abril do corrente ano. Esta audiência terá a duração máxima de 2 horas. O término vai ser, então, começa às 18h30, vai terminar às 20h30. Durante a apresentação, temos uma explanação da parte do Poder Executivo e a seguir os vereadores e o público presente poderão se manifestar e encaminhar suas questões, se for o caso. Para tanto, passo a palavra ao nosso secretário Fábio Leite para a sua explanação sobre a situação financeira da Prefeitura Municipal de Botucatu, relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, gostaria de passar a palavra para o meu companheiro, vereador Paulo Renato. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da sessão, o vereador José Fernandes, todos os colegas vereadores. Cumprimento o secretário de Governo e Fazenda, Fábio Leite, o Guilherme Galerani. Cumprimentar aqui o ex-secretário Tutão, que se faz presente aqui, sempre uma honra te receber. Ex-secretário de Educação, também a Dila, o Leandro Romagnoli, o Rafael, todo o público aqui que nos acompanha através da TV Câmara, das redes sociais. Dizer da importância dessa audiência, Fábio, e a satisfação sempre em recebê-lo aqui, né, pelos esclarecimentos que você fará a todos nós, não só os vereadores, mas principalmente a população, a partir desse momento. Então, obrigado e que tenhamos uma excelente audiência a partir desse momento. Secretário, fique à vontade. Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores através da pessoa do senhor José Fernandes, o vereador que preside essa sessão,
Uma boa noite também aos internautas e às pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Como mencionado na abertura dos trabalhos, essa audiência ela refere-se ao encerramento do primeiro quadrimestre do exercício 2019 e ela está alinhada ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por gentileza, a projeção. Obrigado. Bom, dando início à apresentação, o material que eu trouxe para que a gente tenha, inclusive, a mesma sistemática das audiências anteriores, ele segue rigorosamente a mesma lógica, e as pequenas alterações que sofreram eu comento ao longo da apresentação. Então, como eu disse no início, essa audiência refere-se ao primeiro quadrimestre do exercício de 2019. Item A, recursos financeiros. As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 30 de abril de 2019, elas somam um total de R$ 65.479.587,32, distribuídas 22,89%, correspondendo a R$ 14.988.045,28 de recursos de livre movimentação, e 77,11%, correspondendo a R$ 50.491.542,04 de recursos vinculados. Lembrando que os recursos de livre movimentação, eles visam dar suporte para atender a programação financeira de desembolso com respectivo fluxo de caixa, e com referência aos recursos vinculados, os mesmos são oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, inclusive os convênios, ligados principalmente às áreas de educação, saúde, assistência social e infraestrutura urbana. O item B, o orçamento municipal, a receita arrecadada, já excluída, já deduzida a retenção do Fundeb, foi de R$ 126.912.459,15. O orçamento municipal previsto para esse ano de 2019, está grafado 2019, é de R$ 390.343.000. Portanto, a arrecadação dos 126 milhões que comentei há pouco corresponde a 32,51% do orçamento previsto para esse ano. As despesas que foram realizadas nesse primeiro quadrimestre somam R$ 186.346.056,02, e as despesas que foram pagas nesse primeiro quadrimestre, R$ 89.771.902,26. O terceiro item, a lei dos meios, nós fazemos algumas análises sobre a receita, e a primeira análise que a gente traz nesse momento é o comparativo das principais receitas arrecadadas, tanto no primeiro quadrimestre de 2018, quanto no primeiro quadrimestre de 2019. Em 2018, as principais receitas que compõem a arrecadação municipal, mais uma vez, já descontado o Fundeb, somaram R$ 94.162.479. Nesse primeiro quadrimestre de 2019, essa mesma soma foi de R$ 109.471.542,41. O detalhamento dessas principais receitas, ele pode ser encontrado no anexo na letra C1. Aqui cabe uma observação, essa talvez seja a única alteração que eu fiz no material, desde as últimas audiências que foram feitas, inclusive pelo antigo secretário. Nessa visão, nós trazíamos novamente a receita total arrecadada. Como ela já estava disposta no quadro anterior, nós optamos aqui por dar um zoom, por dar um detalhamento nas principais receitas de arrecadação do município. Então, essa foi a pequena mudança de conceito. Então, se os senhores compararem com a audiência que a gente fez no primeiro quadrimestre de 2018, esse quadro apresentava uma receita de 124 milhões. Então, houve, mais uma vez, uma mudança de conceito. Nós demos um zoom, um detalhamento, só das principais receitas, porque o total já foi apresentado na letra anterior. Feito o esclarecimento, o quarto item, nós fazemos a comparação das receitas orçamentárias e das despesas. Então, a receita orçamentária arrecadada no primeiro quadrimestre
deduzida a retenção do Fundeb e fazendo a comparação com 2018, nós tivemos, no primeiro quadrimestre de 2018, sob o mesmo conceito, uma arrecadação de R$ 124.654.306,30, e como mencionei no quadro da letra B, no primeiro quadrimestre de 2019, a arrecadação foi de R$ 126.912.459,15. Como de costume, a distribuição mensal dessa arrecadação está de forma analítica no anexo D1. O item E, esse mesmo comparativo em relação às despesas e aos pagamentos. No primeiro quadrimestre de 2018, nós tivemos um total de despesas empenhadas de R$ 172.130.577,19, e no primeiro quadrimestre de 2019, R$ 186.346.056,02. A distribuição mensal desses empenhos, ela pode ser vista no anexo E1. E na mesma forma, comparando as despesas que foram pagas no primeiro quadrimestre, a gente teve no primeiro quadrimestre de 2018 o montante de R$ 86.225.207,87, e o pagamento nesse primeiro quadrimestre de 2019, R$ 89.771.902,26. O detalhamento pode ser visto no anexo E2. Aqui cabe uma segunda observação, dentro da transparência que tenho com os senhores. Eu preciso fazer uma errata no número de 2018. A publicação que fizemos no ano passado teve um erro de R$ 1.900. Erroneamente, na audiência referente ao primeiro quadrimestre de 2018, havíamos divulgado no índice 86.227.000, quando na realidade o número correto é esse 86.225. Falando agora dos restos a pagar, os valores que foram transferidos dos exercícios anteriores somaram R$ 39.496.275,28. Tivemos de pagamento nesse primeiro quadrimestre de recursos próprios R$ 14.460.683,52, de recursos vinculados R$ 9.156.581,21 e de empenhos cancelados R$ 50.313. Isso faz com que tenhamos de restos a pagar, a partir do dia 1º de maio de 2019, o montante de R$ 15.828.697,55. Falando das sentenças judiciais, pagamos no primeiro quadrimestre de 2019 o montante de R$ 1.193.431,63 relacionados às sentenças judiciais, de tal sorte que R$ 1.003.649,23 referiram-se a despesas trabalhistas e R$ 189.782,40 a outros tipos de sentenças. Falando das restituições, que são as devoluções efetuadas à conta de recursos conveniados, teve um montante de R$ 535.459,35, cujo detalhamento pode ser visto no anexo H1. Tratando agora a questão de despesa com pessoal. O valor aplicado nesse período com funcionalismo, e quando a gente trata funcionalismo, aqui inclui inativos, pensionistas, encargos sociais, mão de obras terceirizadas, atingiu a soma de R$ 111.579.159,48, representando 31,73% da receita corrente líquida. O detalhamento dessa conta encontra-se no anexo I1. Em função desses números, nós podemos afirmar nesse material que o limite prudencial de 51,3% da receita corrente líquida foi respeitada e o limite de despesas com inativos, que é o limite legal imposto pela legislação federal, de 12%, também foi respeitado, uma vez que ele ficou em 5,96%. Importante mencionar também, quando falamos de pessoal, as despesas com Vale Compras e Vale Saúde. Essas despesas no primeiro quadrimestre somaram R$ 7.032.267,84, sendo R$ 6.976.057,60
de Vale Compras e R$ 56.210,24 de Vale Saúde. Tratando da restituição do Fundo Especial de Previdência, o valor que foi restituído nesse primeiro quadrimestre somou R$ 137.974,77, obedecendo o artigo 1º do Decreto 7.025, de 2006. As aplicações dos percentuais obrigatórios. Na educação, o percentual obrigatório ele é de 25%. Nós estamos, com o encerramento do primeiro quadrimestre, com índice de aplicação de 30,48%, uma vez que a aplicação mínima obrigatória seria de R$ 10.882.917,44 e foram empenhadas nesse período R$ 13.266.635,09 em despesas. Em relação à saúde, a aplicação mínima obrigatória corresponde a 15%. Nós encerramos esse primeiro quadrimestre com um percentual de 38,8% de aplicação, de tal forma que a aplicação mínima obrigatória, que seria de R$ 15.698.901,39, teve como despesas empenhadas o montante de R$ 40.612.451,58. Tratando das subvenções, foram transferidos recursos financeiros a título de subvenção nesse período de janeiro a abril de 2019, o montante de R$ 7.296.069,80, e o detalhamento pode ser encontrado no anexo L1. As contribuições no período foram de R$ 509.015,14, e o detalhamento encontra-se no anexo M1. Os contratos de gestão tiveram de valores atribuídos ao longo do primeiro quadrimestre de 2019, o montante de R$ 13.973.200,30, e o detalhamento encontra-se no anexo N1. No encerramento do primeiro quadrimestre de 2019, o saldo na conta do Fundeb foi de R$ 7.257.953,85. Os investimentos em obras nesse período foram até 30/4 de 2019 de R$ 8.618.444,30, e, por fim, a arrecadação da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, atingiu um montante de R$ 2.806.538,53, onde o detalhamento encontra-se no anexo Q1, de tal sorte que desse montante arrecadado já foram pagos no primeiro quadrimestre a importância de R$ 2.691.653,44. Senhor presidente, do material que de costume eu trago para essa audiência, essa foi a leitura, e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que sejam necessários. Obrigado, secretário. Passar a palavra aos vereadores. Os vereadores têm direito a 2 minutos. Aproveitar, eu vou começar a fazer as perguntas. Depois gostaria de saber algum vereador que gostaria de fazer pergunta, por gentileza, erguer a mão aí ou dar um sinal para o nosso querido secretário Paulo Renato, por gentileza. Secretário, primeira pergunta. Vimos pela imprensa que hoje, dia 30/5, acontecerá a Assembleia dos Servidores Municipais em relação ao dissídio de 2019. Como ficou e quando será aplicado? Como será aplicado? Segunda, como está a situação da progressão funcional dos servidores públicos municipais? Terceira, como está a questão do vale alimentação para os servidores da educação com duplo vínculo na prefeitura? E quarto, na última sessão da Câmara Municipal, na última segunda-feira, uma série de informações e questionamentos foram feitos em relação ITR, Imposto Territorial Rural. Vossa Excelência deve ter acompanhado. E os recursos de fato sumiram. Secretário, o senhor poderia me dar essas informações, por gentileza? Mais para frente eu poderia voltar a fazer mais perguntas para Vossa Excelência. Senhor presidente, então vamos por partes aqui. Aproveitando, senhor secretário da Vossa Excelência, esse foi um questionamento na segunda-feira e também um pedido da vereadora Alessandra, que foi feito, né? Então, aproveitar que ela justificou a ausência delas, que ela tem compromisso,
já anteriormente agendado, e aproveito essas perguntas em nome dela também. Então, a primeira questão em relação ao dissídio. Então, de fato, hoje, salvo engano, deve estar acontecendo nesse momento a assembleia capitaneada pelo sindicato, junto aos servidores da prefeitura, para tratar as negociações que foram feitas no dissídio desse ano, no acordo coletivo desse ano. Importante a gente mencionar que essa pauta de negociação, essa pauta de conversa entre o sindicato e a prefeitura, ela se iniciou em 2017. Então, vários itens foram colocados nas nossas primeiras reuniões da gestão do prefeito Mário Pardini e estamos tratando desde então. Então, para mencionar algumas questões, o prefeito assumiu um compromisso de anualmente, pelo menos, fazer a reposição das inflações, e isso aconteceu nos anos de 2017 e 2018. Havia uma demanda sobre a regulamentação da licença-prêmio, isso já foi feito. Havia uma demanda sobre a progressão funcional, que comento na segunda questão que o senhor me fez. Havia uma demanda sobre o Vale Alimentação, para que fosse ampliada a rede de atendimento do Vale, isso também foi feito através de um processo licitatório. Então, essa pauta vem se desenvolvendo desde 2017. Nesse ano não foi diferente. Então, o índice inflacionário que nós usamos como base para as negociações é o INPC. O INPC acumulado no período de 12 meses, que é de maio de 2018 até abril de 2019, foi de 5,07%. E, mais uma vez, cumprindo o compromisso que foi assumido junto aos servidores, o prefeito Mário Pardini está fazendo essa reposição integral, arredondando inclusive para cima. Então, a proposição que foi feita foi de um dissídio, foi de um aumento de 5,1%, aplicado não só nos salários, mas também em todos os vales. Nós imaginamos, até para estender um pouquinho a resposta, para contribuir com a programação dos senhores, inclusive o vereador Carreira me procurou na semana passada, pela programação que estabelecemos. Se hoje a Assembleia aprovar essa sinalização que se teve nesse ano de 2019, nosso projeto de lei ele está praticamente pronto, então provavelmente devemos encaminhá-lo entre segunda e terça-feira para aprovação da Câmara e a aplicação nos salários. Como a nossa database é maio e a folha de maio paga-se amanhã, então não houve tempo hábil de fazer esse processamento, mas se as coisas acontecerem da forma como dispus agora, nesse calendário de Assembleia e envio para a Câmara entre hoje e a semana que vem, com certeza absoluta, esse processamento ocorre na folha de junho, mês 6, retroativo a maio. Então não há nenhum prejuízo para os servidores, não há nenhuma questão que possa prejudicar qualquer pessoa em relação ao dissídio. Sobre a progressão funcional, que é a segunda pergunta do senhor. Como comentei, isso também faz parte das negociações que surgiram desde 2017. O que foi combinado entre o sindicato e a prefeitura foi de que nós investiríamos o maior esforço possível para avaliar os impactos orçamentários da aplicação da progressão funcional da forma como ela está disposta numa minuta de projeto de lei. Para isso, dado o impacto e dada a complexidade do tema, através de um processo licitatório, nós nos vinculamos, nós contratamos um projeto da USP através da FIP. Esse projeto ele está praticamente concluído, tivemos uma reunião na última semana de abril, se eu não estou enganado. Já existe uma versão preliminar do trabalho. Nós, prefeitura, pedimos alguns ajustes do ponto de vista de simulações, que a FIP muito provavelmente nos apresente agora em junho. Já está combinado, inclusive, com o sindicato que essa apresentação final do trabalho da FIP já será feita não só para a prefeitura, como para alguns representantes do sindicato que estão participando dessas conversas. Uma vez dosado e feito todo esse impacto orçamentário, nós montamos um grupo de trabalho para avaliar quais são as possibilidades de aplicação. Importante mencionar a complexidade do trabalho, que esse projeto que nós contratamos da FIP, ele chega inclusive em simulações atuariais para impactos na Botuprev. Então nós estamos simulando a progressão funcional num horizonte de 20 anos. Então é um trabalho de grande complexidade. Estão tratando esse assunto junto à USP, talvez os maiores especialistas do tema previdenciário no Brasil, professores do mais alto gabarito, então muito provavelmente que ao longo do mês de junho nós tenhamos a conclusão desse projeto. Em relação à terceira pergunta do senhor, do Vale Alimentos para os professores, enfim, para os profissionais da saúde, da educação com duplo vínculo. A Procuradoria do Município ela tem como hábito e como responsabilidade
revisar processos e procedimentos que a Prefeitura desenvolve, e entendeu a Procuradoria do Município, alguns meses atrás, de que seria necessária uma alteração na lei dos servidores para que o pagamento de vale alimentação para servidores que tenham 2 vínculos com a Prefeitura fosse absolutamente ilegal. Nós já montamos esse projeto de lei, como nós estamos num mês de dissídio, um mês de discussão da database da categoria, voltando à programação que eu comentei com os senhores anteriormente, então muito provavelmente o vereador Carreira, o presidente dessa casa, receberá o projeto de lei do dissídio na semana que vem. Tão logo o projeto do dissídio esteja aprovado, nós encaminharemos o projeto de lei que, eu diria, organiza a questão do pagamento do Vale Alimentos para os profissionais da educação que têm duplo vínculo. O projeto já está montado, já está com parecer jurídico. Nós estamos finalizando na Secretaria de Governo o impacto orçamentário para que o projeto venha completo. Então, dentro dessa programação também, absolutamente tranquilo, ao longo do mês de junho, esse projeto já vai ser apresentado para a Câmara para apreciação. E, por fim, a questão do ITR. Eu acompanhei a sessão na última segunda-feira, eu tenho por hábito fazer isso ou ao vivo ou a posteriori, através dos vídeos que são publicados. E eu levantei as informações referentes ao tema, inclusive atendendo uma demanda que o senhor me fez e a vereadora Alessandra. Então, as informações são as seguintes. Em 1988, através do artigo 153 da Constituição, foi criada a repartição do ITR entre federação e municípios. Através desse artigo 153, 50% do ITR ficavam com o governo federal e 50% no município. Em 1998, gestão do então prefeito Pedro Lozzi, foi criado o Conselho Rural. Em 2007, gestão do então prefeito Mariello, foi criado o Fundo Rural, e com a criação dessa lei, com a criação desse fundo, foram vinculados os recursos do ITR a esse fundo. Em 2015, na gestão do então prefeito João Cury, em função de uma imposição legal do artigo 167 da Constituição Federal, a Prefeitura foi obrigada a fazer essa desvinculação do ITR ao fundo que existia. Como que todo esse cenário se encontra hoje? Em função desse pequeno histórico que eu comentei. A Prefeitura se vinculou, conveniou, à Federação, através da Lei 11.250 de 2005. Esse convênio que foi assinado, ele permite que agora a administração dos recursos de ITR sejam feitos 100% pela Prefeitura. Então, aquela repartição que eu comentei anteriormente, que era 50-50, agora 100% da arrecadação vem para o município. Esses recursos, eles entram para custeio, como recursos do Tesouro, e toda a aplicação dos recursos do ITR, assim como todos os outros recursos que são arrecadados pela Prefeitura, elas são dispostas na nossa LDO e na nossa LOA. Então, em resumo, toda a arrecadação do ITR hoje, ela entra direto para os cofres públicos, porque em 2015 essa vinculação não foi mais permitida. O Tutão está concordando aqui porque se lembra da questão histórica. Essa arrecadação entra como recursos do Tesouro para custeio, e a aplicação dela, assim como todas as outras receitas com essa característica, nós fazemos à disposição na nossa LOA. Então, todo centavo que é aplicado está ali detalhadamente colocado. Não será diferente nesse ano. Então, em breve, nós mandaremos para essa casa a nossa LDO, e em setembro é o nosso prazo final para mandar a LOA, e toda essa disposição estará ali de maneira explícita. Acho que respondi as perguntas do senhor, se eu não perdi nenhuma na anotação. Vereador inscrito, a vereadora Jamila. E depois, se alguém do público quiser fazer pergunta, a vereadora Jamila, por gentileza. Não vou questionar, quero apenas salientar e enaltecer aqui a respeito da letra K, sobre educação. A aplicação mínima obrigatória seria de 10.882.000, e, no entanto, foram empenhados 13.266.000. Ao invés de 25%, foi aplicado 30
0,48%. Não foi diferente na saúde, que até foi, como se diz, empenhado um valor maior. O valor mínimo seria de 15.698.000 e a despesa empenhada de 40.612.000. Eu gostaria que o senhor focasse e explicasse melhor isso para aqueles que estiverem assistindo puderem sentir como tem sido feito o trabalho da educação e da saúde no nosso governo, no prefeito Pardini. Perfeito, Outra vereador. pergunta. Claro. Acho que só houve um engano aqui na letra Q, contribuição de iluminação pública, a arrecadação do primeiro semestre, não de 2018 a 2019? Perfeito. Isso. Então, eu vou começar. Muito obrigado pelas perguntas, vereadora Jamila. Então, eu preciso fazer uma errata aqui na letra Q. A vereadora Jamila corretamente apontou. No texto que eu apresentei, nós colocamos a frase como arrecadação no primeiro quadrimestre de 18. Me perdoem, o copiar e colar aqui é primeiro quadrimestre de 2019. A senhora está coberta de razão. Sobre a primeira questão que a senhora colocou, a afirmação da senhora também está correta. Então, o que nós fazemos é o seguinte: por imposição legal, as prefeituras municipais precisam obrigatoriamente aplicar, no mínimo, 25% em educação e 15% em saúde. No primeiro ano, no segundo ano do prefeito Mário Pardini, já apresentados para os senhores, essas aplicações mínimas foram superadas e nesse primeiro quadrimestre isso não é diferente. Esses números podem variar ao longo do ano, porque essa distribuição que nós fazemos da aplicação obrigatória é uma distribuição aritmética. Nós pegamos a aplicação obrigatória para todo o ano de 19, dividimos em 3 quadrimestres e trazemos aqui. Estamos fazendo essa comparação em todo o quadrimestre, mas temos o compromisso, não só legal, como também do prefeito Mário Pardini, como a senhora comentou, de deixar esses percentuais cada vez maiores. Então, o compromisso que eu posso trazer em nome do prefeito é de que os percentuais serão cumpridos e os esforços que estão sendo feitos, tanto pelos secretários de Educação quanto de Saúde, é que eles sejam sempre superados. Próximo vereador inscrito é o ex-presidente da Casa, vereador Isaías Colino. Quero aproveitar e agradecer a presença do Bruno, da Secretaria de Saúde, também a nossa ex-secretária, que continua sendo secretária de Educação, a Dila, o meu ex-secretário também de Governo, né, Fábio Leite, o Tutão, o meu amigo e companheiro também da Secretaria de Governo, Rafael Romagnoli, e a nossa querida amiga Dani. E eu não poderia deixar de falar do meu querido Romagnoli, Rafael Romagnoli, que vem fazendo um trabalho excelente, e o Leandro Romagnoli, os dois parentes. Fica à vontade, presidente. Obrigado, presidente Zé Fernandes. Quero dar uma boa noite a todos os colegas vereadores, aos membros da mesa e também ao público presente. Fábio, se você me permitir, né, eu tenho algumas situações que eu queria que você pudesse me esclarecer. A primeira se refere à organização social Pirangi. Eu queria, não sei se você tem essa informação agora, se não tiver não tem problema, depois eu tenho certeza que você me passa como sempre faz. Eu queria saber se pelo menos até agora, quando se acompanham as contas daquilo que vem sendo gasto com a Pirangi, se tem justificado, se de fato tem trazido economia para os cofres públicos, que quando do chamamento era esse o primeiro objetivo. E essa é uma pergunta. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é que eu observei aqui na prestação que a folha de pagamentos, né, ela está atingindo 31% do orçamento, que é um valor muito aquém daquele que a legislação determina, prevê. Então, eu questiono a você o seguinte: se diante dessa perspectiva, se a gente tem condição de fazer novos investimentos com o próprio tesouro do município. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, essa é mais a título de esclarecimento, também não sei se você tem essa informação. Comenta-se por aí que ao final do ano os aposentados da prefeitura perderão o direito ao acesso ao vale de alimentação e ficarão somente com o auxílio saúde. Eu queria saber se isso confere. E se vocês ainda me permitirem mais duas perguntas.
Com relação à progressão dos servidores, que você esclareceu que está havendo um estudo, né? Enfim, cálculos estão sendo feitos. Eu gostaria de saber se nessa fórmula, nesses cálculos que vocês vêm fazendo, se existe alguma perspectiva de retroagir, uma vez que essa progressão foi aprovada lá em 2012, e se isso consta nos cálculos de vocês. A última pergunta que eu gostaria de fazer, e também não sei se cabe aqui, eu não consegui, pelo menos, identificar aqui nessa demonstração, os recursos que são gastos com as instituições vinculadas ao esporte. E eu acho que senti falta dessa informação, não sei se eu não estou conseguindo identificar, mas em especial nesse ano, eu acho que é importante a gente ficar atento ao orçamento do esporte, porque ele teve um acréscimo importante relacionado ao orçamento do ano passado, e imagino eu que por conta dos jogos regionais, que se pretende sediar aqui a partir de julho, mas eu gostaria dessas informações, se for possível. Muito obrigado. Eu que agradeço as perguntas, todas pertinentes, então não precisa ter preocupação em fazê-las. Então vamos por partes, se eu conseguir capturar todas. Em relação à Pirangi, o que eu consigo afirmar sobre a Pirangi é o seguinte: depois do processo que foi feito de chamamento público, quando nós comparamos as projeções que haviam sido enviadas e os orçamentos enviados pela antiga Fundação Uni e os orçamentos enviados pela Fundação Pirangi, que inclusive foram os valores que deram a ela a vitória no chamamento público, lembrando que o chamamento público, para esse caso, não tem só a vertente econômica, ela também tem a vertente técnica, mas sim é possível afirmar que essa economia que foi feita com esse chamamento, o resultado já está embutido aqui. O senhor não consegue ter esse detalhamento de forma explícita nesse material, por quê? Se o senhor me permite, eu vou voltar a uma informação que eu imaginei que fosse surgir uma questão. Na página 3, quando eu comentei no item E, que as despesas do primeiro quadrimestre de 2018 haviam sido 172 milhões, e do primeiro quadrimestre de 2019, 186 milhões, alguns dos senhores podem me perguntar, mas por que vocês gastaram, então, empenharam a mais 14 milhões de reais? Uma das explicações para eu voltar na questão do senhor é justamente essa. Esse ano de 2019, nós organizamos com a equipe da saúde, o Bruno está aqui na plateia que não me deixa mentir, todos os grandes contratos da saúde, inclusive Pirangi, os termos que nós temos com o Grupo Nesp, com o FAMESP, etc., já foram integralmente empenhados. Então, voltando à questão do senhor, a economia que se teve no chamamento público de alguns milhões de reais, que imagino a equipe da saúde trará na prestação de contas. Quando nós fizemos esse empenhamento de todo o contrato, que tem vigência de outubro a outubro, então ele está empenhado até outubro desse ano, sim, essa economia já está conferida aqui. O valor teria sido maior desse item E se nós estivéssemos trabalhando na condição anterior. A segunda pergunta sobre a questão dos 31%. Então, essa pergunta eu divido em duas partes. A primeira delas é uma preocupação que temos, que é a seguinte. Sistematicamente, o Tribunal de Contas vem revisando essa questão dos percentuais dos limites prudenciais. Existe uma questão que há alguns anos já vem acontecendo, salvo engano, desde a antiga gestão do Tutão, de que a Prefeitura, dentro de toda essa disposição, não considera despesas com organizações sociais e convênios com o pessoal, esse é o nosso entendimento jurídico, e o Tribunal, mesmo não tendo até então um requisito legal, colocava nos relatórios de que deveríamos considerar. Então essa é a primeira constatação que eu preciso fazer. Recentemente, com aplicabilidade a partir de 2020, se eu não estou enganado, com efeitos em 2021, recebemos oficialmente agora uma instrução normativa que determina como essa conta tem que ser feita. A partir dessa instrução normativa, e de novo, salvo engano, ela passa a valer database 20 com efeitos 21, toda essa dúvida deixa de existir. Então, nesse percentual que eu trarei nos próximos anos, ou os próximos secretários trarão, toda despesa com pessoal de todas as entidades conveniadas, inclusive do esporte, que é a última pergunta que o senhor fez, deverão estar sim contemplados nessa conta. Então isso foi normatizado. Isso posto, volto na questão do senhor. Então assim, hoje nós temos uma certa folga em relação ao limite prudencial. É importante que as pessoas saibam o seguinte, nós ouvimos, principalmente nessa época de negociações de dissídio,
Ah, mas vocês podem chegar até 51,4. A prefeitura que chega até esse índice, o que nós falamos, usando uma expressão simples, é o seguinte: quando você sobrepassa esse índice, automaticamente a prefeitura para. Para em que sentido? Aí entra uma regra do tribunal, onde alguns requisitos têm que ser feitos. Comissionados têm que ser desligados, despesas com pessoal com hora extra, com redução de pecúnia, tudo isso é como se fosse uma, vamos dizer assim, uma imposição legal, caso esse limite seja sobrepassado. Então, o fato de estarmos hoje, nessa apresentação, no limite de 31, comparando com 51, não significa que nós temos muita gordura para queimar, por esses dois aspectos que coloquei. Um, porque a sistemática e a metodologia modificaram. Então, esse número automaticamente vai crescer. Segundo, porque o 51,4 é o nosso limite máximo. Se alguém ou alguma prefeitura chegar até esse limite, automaticamente a prefeitura está parada. Sobre a questão dos aposentados e do Vale Alimentação. O senhor está correto na afirmação. No relatório que recebemos oficial de prestação de contas do ano de 2016, que inclusive foi aprovado por essa Casa de Leis, o tribunal fez, usando uma expressão que eles usam, a recomendação de que a prefeitura cesse o Vale Alimentação para os aposentados. Para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Os aposentados da prefeitura hoje têm a liberdade de escolher se querem receber o Vale Alimentação ou o Vale Saúde. A imensa porção dos aposentados optou pelo Vale Alimentação. Quando recebemos essa recomendação do tribunal, não existe nenhuma ilegalidade nisso, as contas foram aprovadas do ano de 2016. Nós fomos até o tribunal em Bauru e fizemos essa discussão com o tribunal em Bauru. O prefeito Pardini, no final de abril, esteve no tribunal lá em São Paulo. Então, em outras palavras, para ser muito objetivo a questão do senhor, nesse momento, existe uma questão do tribunal, sim, para que esse vale seja cessado, só que ao longo desse ano de 2019, tudo que for possível, sem ferir regras ou questões legais e jurídicas, nós faremos, como estamos fazendo, pela manutenção. Se isso não for possível, infelizmente, no final do ano, o vale, ou essa opção pelo vale, teria ou terá que ser cessada. Isso significa que os aposentados deixarão de ter vale? Não. Eles deixarão de ter a opção do Vale Alimentação e passarão a ter exclusivamente, se esse for o caso, só o Vale Saúde. Repito, estivemos em Bauru, o prefeito esteve em São Paulo, acompanhado da nossa procuradoria, e todas as ações que foram enumeradas nessas duas reuniões estão sendo tomadas pela prefeitura para tentar evitar essa questão. Agora, se não existir nenhuma questão legal que permita que façamos isso, no final do ano essa condição vai ter que ser alterada. Sobre a questão da progressão, pergunta interessantíssima que o senhor fez. O senhor tem razão, como regra, como essa minuta está pronta, desde a reforma administrativa de 2012, um dos cenários que respondi ao vereador Zé Fernandes, que estão sendo simulados com a fundação, com a FIP, vinculada à USP, é justamente essa questão. Então, na apresentação que faremos final do trabalho, vários cenários estão sendo desenhados. Um dos cenários que está sendo desenhado é justamente a questão do senhor. Então, eu tenho um cenário de simulação, onde nós iniciamos o pagamento da progressão, a aplicação da progressão, retroagindo a 2012, e nós temos um outro cenário de simulação partindo da premissa da aprovação da lei para diante. Para o senhor ter uma ideia, na última reunião que tivemos com a FIP, se não estou enganado, foram 9 os cenários que foram aplicados. Porque são combinações de cenários. Então o senhor já elencou 2. Aplicar a progressão a partir de 12 ou aplicar a partir da aprovação da lei. Depois nós temos uma condição que é, o que eu faço com os níveis que ficarem entre faixas? Eu pulo faixa ou retroajo faixa? Então a combinação desses cenários, nós já temos hoje 9 simulações que contemplam todas essas questões. Para cada um deles nós vamos responder por um horizonte de 20 anos quais são os impactos. Então vai ser possível trazermos aqui para o senhor o seguinte, vereador, lembrando da pergunta do senhor, se a progressão for aplicada em 2012, tanto. Se for em 12, com double jump que a gente fala, de faixa, tanto. Se for a partir de 2019, tanto. Se não for com mudança de faixa, tanto. Todas essas simulações estão sendo feitas. Quem vai bater o martelo em função disso? A atuação da FIP não é uma atuação jurídica,
A atuação da FIP é uma atuação previdenciária, econômica e financeira. Com base nos cenários que eles desenharem, aí nós vamos para um segundo momento, que é fazer todas as análises jurídicas das possibilidades. E aí sim, a gente vai desenhar não só a questão orçamentária, mas também se nós devemos iniciar o processo com data base 12 ou a partir daqui para diante. Fábio, só para... São dois poréns. Primeiro, que eu achei do esporte aqui na prestação. Eu ia chegar nele agora. E segundo, que eu entendi em especial a questão legal envolvendo a condição do vale, dos aposentados. A título de sugestão, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que trabalhar ela muito bem e com muito cuidado, em especial, tem que ter muita sensibilidade para tratar o idoso nesse momento. Pelo que me ficou claro, né, da sua fala, essa é uma situação que não tem mais muito que ser feito, que a gente vai ter que cumprir com essa determinação. E talvez fosse importante a Prefeitura iniciar um processo robusto de comunicação para que essas pessoas não sejam surpreendidas lá na frente com essa notícia que pode atrapalhar o cotidiano de muita gente, em especial aqueles que se aposentaram com pequenos valores. Então, se vocês me permitirem essa contribuição, acho que essa era uma medida importantíssima por parte do Poder Executivo e com relação aos outros esclarecimentos, eu queria agradecer muito a sua atenção. O senhor está coberto de razão, só preciso fazer um reparo. Não, a gente ainda não tem a certeza, em função dessas duas reuniões que aconteceram, de que é líquido e certo, usando uma expressão muito simples. De qualquer forma, nesses dois fóruns, já estão participando representantes da categoria dos inativos e pensionistas. Eu não me recordo o nome do servidor, me perdoe, mas o seu Murba é um deles, né? Então, enfim, já existem nesses fóruns representantes dos aposentados que estão acompanhando o prefeito nessas discussões. Inclusive, na primeira, em Bauru, que eu estava presente, na segunda eu não estava, um desses representantes levou, inclusive, documentações que foram objeto de discussões com o tribunal em anos passados. Então, eles já estão diretamente relacionados aí às discussões que estão sendo feitas pela prefeitura. A questão do esporte... Ok? Perfeito. Página 12. Perfeito. Próximo vereador, meu companheiro, primeiro secretário e relator, Paulo Renato. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Fábio, eu queria te fazer alguns questionamentos, vou fazer na sequência, depois você já responde todas para a gente poder adiantar. A primeira, aqui no item B, eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente as pessoas que nos acompanham, para entender, onde a gente fala de despesas realizadas no primeiro quadrimestre de 186 milhões e despesas pagas em 89, para que as pessoas entendam por que isso acontece. Segunda pergunta é sobre, também falando do ITR, se você tiver informação do valor arrecadado, e pelo que eu entendi, ele entra para a despesa geral Receita Geral dos cofres municipais. A terceira, eu estava comentando aqui com o vereador José Fernandes sobre a lei que nós aprovamos, se não me engano, no ano passado, aquela lei que tratava das receitas dos cartões de créditos que eram direcionadas para a matriz, em Barueri, se não me engano, se isso já se concretizou e se nós temos algum saldo positivo com relação à arrecadação em virtude dessa lei que nós aprovamos aqui. E a terceira, a quarta, se não me engano, a quarta pergunta é com relação à licença-prêmio, se tem alguma previsão orçamentária e alguma decisão do governo para que ela possa ser também paga em pecúnia. Te agradeço pela atenção. Imagina, vereador, eu que agradeço. Então, seguindo a ordem que o senhor colocou, qual que é a diferença para que as pessoas que nos acompanham entendam? De uma maneira muito simplificada, para que a prefeitura possa realizar um pagamento, realizar uma despesa, quais são os passos? Primeiro, a prefeitura precisa aprovar, junto à Câmara Municipal, um orçamento para o ano, que é o que a gente chama, na última etapa dele, de LOA. Uma vez feito isso, esse orçamento é distribuído para todos os secretários, e para que a secretário ou secretária, ou a secretaria, possa realizar uma despesa, o primeiro passo é o que a gente chama de empenho. O que é o empenho? O secretário, enfim, a secretaria chega no orçamento e diz o seguinte: olha, dessa linha que foi aprovada para a Câmara para despesas com pessoa jurídica, por exemplo, eu quero empenhar R$1.000 para um determinado contrato. Uma vez empenhada a despesa, o fornecedor recebe a ordem de serviço para fornecer o material, para realizar o serviço.
Quando esse serviço é atestado pela prefeitura, foi realizado ou recebi a mercadoria, autoriza-se a emissão da nota fiscal, a nota fiscal entra no sistema com uma expressão que a gente chama de liquidação, então esse empenho é liquidado, e a partir daí essa nota é paga. Então a pergunta que o senhor fez aqui nessas duas linhas contemplam exatamente essas duas fases do processo. Quando eu chamo no item B, despesas realizadas no primeiro quadrimestre, significa que é o montante dos 186 milhões, é o montante que as secretarias foram no sistema e empenharam despesas que iam fazer num determinado período. Voltando à pergunta do vereador Isaías Colino, por exemplo, no caso da saúde, dentro desses 186 milhões, já estão empenhados todos os grandes contratos. Todos aqueles contratos que eu tenho pagamentos mensais. A última linha da tabela da letra B, que são as despesas pagas, é exatamente o final do processo. A prefeitura empenhou uma determinada despesa, o fornecedor desenvolveu o serviço, a mercadoria, não importa, emitiu a nota e a prefeitura efetivamente deu caixa, efetivamente pagou aquela nota, que é esse montante de 89.771. Essas são as diferenças para que as pessoas que nos acompanham entendam. Sobre a questão do ITR, eu trouxe sim o valor arrecadado, montado pela equipe de orçamento. Então, quando nós trazemos aqui a informação, eu estou tratando da informação bruta. Depois, como ele é um recurso que entra, como eu disse, para custeio como tesouro, posteriormente a essa arrecadação bruta, existem as deduções, entre elas a dedução do Fundeb. Então, a arrecadação que nós tivemos na gestão Pardini, em 2017, foi de R$ 2.022.898,77, arrecadação bruta do ITR no ano de 2017, e R$ 3.482.084,61 de arrecadação bruta do ITR no ano de 2018. O senhor bem concatenou na sua pergunta, como eu disse no início da sessão, essa é uma arrecadação que entra como receita, tesouro, custeio, e a aplicação dela, voltando à sua primeira questão, está disposta no nosso orçamento desse ano de 2019. Tá ok? Como ela é uma receita que entra para custeio como tesouro, por isso que ela sofre dedução, por exemplo, do Fundeb. Voltando à questão da dona Jamila, essa receita entra na soma dos percentuais obrigatórios. Então, em função do que entrou, por exemplo, com receita de ITR, eu obrigatoriamente tenho que aplicar 15 em saúde e 25 em educação. Essa foi a segunda que o senhor me fez. Sobre a questão do cartão de crédito. Eu confesso que eu estou desatualizado de uns 2 meses mais ou menos, mas infelizmente, sem prejuízo da aprovação que os senhores fizeram lá atrás do projeto de lei que permite essa cobrança do ISS de cartão onde acontece a despesa e não mais nas matrizes, as operadoras de cartão de crédito do Brasil estão operando por força de uma liminar que vai ser julgada no Supremo. Então, a informação que eu posso estar desatualizado é que até então, há pelo menos 2 meses atrás, essa questão ainda não havia sido julgada. Então, nesse momento, salvo engano, e amanhã eu já ratifico ou retifico para o senhor, ainda não existe esse tipo de receita adicional no orçamento do município, porque, mais uma vez, por força de liminar, ainda continuam sendo destinadas para as centrais, para as matrizes das operadoras de cartão. Normalmente, essas matrizes estão localizadas em cidades que, no passado, tiveram alguma questão de incentivo fiscal, por isso que a legislação que os senhores aprovaram aqui tentou coibir, tentou acabar com esse tipo de manobra, mas, infelizmente, até o momento, de novo, salvo engano, ainda não colhemos esses benefícios. De qualquer forma, se eu estiver certo nessa atualização, como a questão ainda não foi julgada, mas se ela for julgada procedente, como nós já estamos preparados em relação à legislação que os senhores aprovaram, ato contínuo, a arrecadação começa a cair para o município. E por óbvio que daí nós temos, através da Secretaria de Governo, a equipe da Fazenda, fazer a fiscalização das operadoras e dos bancos para que essa retenção, enfim, esse recolhimento fique no município. Em relação à licença-prêmio, pergunta também interessante. Como eu comentei, a questão da licença-prêmio surgiu em pauta com o sindicato desde 2017. Ela já estava prevista na reforma administrativa de 2012, fazendo a referência correta. O que nós fizemos foi regulamentar ou regrar a aplicação da licença-prêmio. O que a gente tem feito, assumindo um compromisso
cumprindo um compromisso que assumi na época com alguns vereadores que organizaram essa reunião junto ao sindicato, eu tenho tratado pessoalmente as concessões de licença-prêmio. Então, todos os casos passam pela aprovação, não só do secretário da pasta, como a aprovação do secretário de governo, para que a gente faça a identificação se existe ou não a possibilidade de pagamento em pecúnia. Até os últimos casos que vieram até mim, nós não tínhamos disponibilidade para pagamento em pecúnia da licença-prêmio. Só que também a Câmara Municipal contribuiu com uma questão muito interessante da licença-prêmio. Não existe hoje para o servidor a obrigatoriedade de prazo para consumir a licença-prêmio. Foi uma alteração que os senhores aprovaram, se eu não me engano, no ano de 2018. Então, os servidores hoje, eles têm a tranquilidade de poder usufruir da licença-prêmio quando quiserem. Se quiserem, inclusive, acumular lá para o final e juntar várias licença-prêmios antes do período da aposentadoria, é possível. Então, sendo objetivo para a questão do senhor, não, até o momento, nós não concedemos nenhum caso de licença-prêmio em pecúnia, mas todos os pedidos que estão sendo feitos de licença-prêmio para gozo foram integralmente concedidos, e, por óbvio, o servidor tem essa flexibilidade agora de escolher o melhor momento de fazer o pedido. Acho que, pela minha anotação, foram todas. Antes de eu passar a palavra para o próximo vereador, a vereadora Rose, gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta. Tranquilo? Vereadora Rose. Vossa Excelência tem 2 minutos. Boa noite, secretário Guilherme, presidente da Comissão de Finanças, vereador José Fernandes, Paulo Renato, aos vereadores presentes, boa noite. Eu tenho várias perguntas. Como eu tenho 2 minutos, como que faz, presidente? Obrigada. Na letra A, onde dispõe dos recursos financeiros de livre movimentação, o senhor informa que temos aqui 14.900.000, quase 15 milhões de livre movimentação e 50 milhões de vinculadas. Esse 14 milhões de livre movimentação são recursos arrecadados deste ano, de 2019, ou tem transferências dos recursos de 2018? O senhor quer responder ou já emenda a próxima pergunta? Tá. Na letra C, lei de meios, o senhor informa que o senhor deu um zoom nas principais receitas. Aí eu vou lá no C1, na página 7, está igual às apresentações do ano passado. E, pelo contrário, suprimiu informação, como, por exemplo, o comparativo da receita arrecadada. Uma tabela onde o senhor poderia deixar para nós entendermos o comparativo do que foi arrecadado em receitas próprias, transferências correntes, receitas vinculadas, fundos e convênios. Essa tabela foi suprimida ou eu não estou achando aqui, né? Então, não vejo esse zoom que o senhor informou. Importante, se tivesse, o senhor mantenha. Pode responder, e daí depois eu faço outra pergunta. Então, vamos lá. Agradeço as perguntas. Em relação à primeira questão que a senhora fez na letra A, essa é uma fotografia, essa é uma posição de disponibilidade de caixa. Então, a pergunta da senhora, se dentro desses 14.988.45,28 são recursos exclusivamente captados em 2019. Não dá para fazer essa afirmação. Isso, inclusive, podem ter recursos que vieram dos anos anteriores como superávit. Essa é uma fotografia como se fosse um extrato de conta corrente, de uma maneira muito simplificada. Então, esse é o saldo em 30 de abril, com a quebra entre livre movimentação e vinculados. Em relação ao C1,
Perdão, a letra C, a lei dos É meios. saldo na conta, o senhor falou? Isso. Essa é uma posição financeira. Em relação à questão à lei dos meios, peço perdão pela expressão que usei, talvez não tenha me feito entender. Até a audiência passada, nós repetíamos na letra C o mesmo montante de receita apresentado na letra B. Então, na letra B, quando eu mostro o orçamento municipal para os senhores, eu coloco quanto foi arrecadado, quanto foi empenhado, quanto foi pago. Até a audiência anterior, na letra C, eu repetia o mesmo montante. No anexo, nós dávamos a informação só das receitas principais, mas aqui nós trabalhávamos com o mesmo montante. O que nós fizemos? Simplesmente eu trouxe na letra C uma quebra da informação da letra B, focando exclusivamente as principais receitas. Então, a soma que a senhora tem na letra C, tanto para o primeiro quadrimestre de 2018, que tem um montante de 94 milhões aproximados, quanto para o primeiro quadrimestre de 2019, que tem um montante de 109 milhões aproximados, é exatamente a consolidação do anexo C1, que consta da página C7 e C8. E por que o senhor não manteve? Dessa forma, o senhor dificulta. Não, é que a informação estava repetida. O 126, eu simplesmente repetiria os 126 milhões. É uma questão de forma, não tem nada suprimido que possa causar qualquer Então, mas como que eu faço para ver, então, o comparativo da receita arrecadada no somatório do tipo de receita? Próprias, transferências, correntes, receitas vinculadas, fundos e convênios. Eu tenho que... Não tenho essa quebra na apresentação. A gente trouxe ela consolidada sem essa quebra. Posso apresentar, se a senhora quiser, através de ofício, não sei qual que é o mecanismo, sem problema nenhum. E nas próximas apresentações manter é importante, esclarece. Vamos avaliar. A gente tem uma dificuldade, essa questão do formato da apresentação surgiram nas últimas duas. A gente tem uma dificuldade em montagem dessa apresentação, então assim, nós somos muito zelosos com os números que a gente traz, porque essa apresentação ela é feita antes, inclusive, do reporte oficial que a gente tem que fazer para a UDESP. Então, todas as informações que nós colocamos dispostas aqui são na nossa interpretação, dentro da lei de transparência e responsabilidade fiscal, que atendem os requisitos, e são informações onde a gente tem um grau de assertividade muito, muito próximo do 100%. Quebras que a gente vai colocando, ou que foram suprimidas eventualmente, nós entendemos, na nossa visão de governo, que não tem tanta relevância, ou cujo risco da assertividade seja diminuído. Mas isso nada impede que a gente possa, como sempre fiz, apresentar os detalhamentos quando forem requisitados. Depois eu volto para Vossa Excelência, o vereador Kula. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo Renato, Fábio, Guilherme. Bom, eu só queria dizer que eu não tenho perguntas. Eu acho que a maioria já foi feita aí sobre licença-prêmio, sobre o vale, preocupação futura, pode ser aí perdida pelos funcionários e outras questões. Mas eu quero dizer que nos últimos 10 anos, Botucatu vem sendo abençoado por nossos secretários da Fazenda, que é um setor muito delicado e que tem que ter pessoas competentes. Está aí o Tutão, que ficou por um bom tempo, 2 mandatos no governo e mostrou sua capacidade. E veio o Fábio e está aí também mostrando sua competência. Eu acho que é onde um dos setores que faz o governo aí bem também, e o Fábio vem demonstrando a sua capacidade. E eu, quando tenho algumas dúvidas, sempre passo ali, converso com o Fábio, e não poderia deixar aí de parabenizar a sua equipe também, Fábio, que sozinha a gente não faz nada. Você tem o Guilherme, tem o Romagnoli ali também, os 2 Romagnolis, né? Que vem mostrando também um excelente trabalho. Então, parabéns por tudo que você vem fazendo pela nossa cidade, na área onde é mais, eu acho que preocupante hoje, e vem dando um show, vem mostrando que a hora que está ali se afogando, aparece e Botucatu está indo aí, tocando suas obras, e isso se deve à sua capacidade e da sua equipe. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras. O que eu posso dizer só além de agradecer é que
Nós sempre estaremos à disposição dos senhores, do senhor, de qualquer outra pessoa que queira e precise de alguma informação. Muito obrigado mesmo. O próximo, vereador Carreira, em seguida a vereadora Rosiello e depois o vereador Laudo. Quero também fazer a palavra do vereador Isaías, as minhas palavras, esse questionamento formulado por ele, e alguns questionamentos que eu tinha, e outros já terei as dúvidas com o próprio secretário ao decorrer da semana. E só me resta dizer também que nas últimas mandatos, nesses 10 anos, como falou o vereador Kula, o Botucatu tem sido abençoado. Tem, inclusive, melhorado a cada dia que passa a forma de administrar Botucatu. Isso demonstra o comprometimento dos recursos oriundos da própria população, de que forma vota com tanta rigidez, com tanta prioridade nos que tange parte financeira. Quero, mais uma vez, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Sua Excelência e dizer que realmente a Câmara é parceira no que tange o bem-estar da nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Carreira. Muito obrigado pelas palavras. Agradeço em meu nome de toda a equipe. Muito obrigado mesmo. Vereadora Rosiello. Secretário, na letra C, aonde no número 1, comparativo das principais receitas arrecadadas, o senhor informa, então, nesse primeiro quadrimestre, 109 milhões. E na receita arrecadada na letra B do orçamento municipal, com a retenção do Fundeb, 126 milhões. Qual que é o motivo dessa diferença de valores? E sobre os restos a pagar, eu verifiquei que foram demonstrados aqui valores transferidos de exercícios anteriores, 39 milhões 496 mil, ou seja, 39 milhões e meio. Só que no último quadrimestre de 2018, foi informado que foram pagos 24 milhões 569 até 31 de 12 de 2018. Esse não teria que ser menor os valores transferidos de exercícios anteriores? Essa é uma pergunta. Sobre o contrato de gestão da Pirangi. Na letra 5, informa uma despesa, o valor atribuído pelo contrato de gestão, 13 milhões 973, quase 14 milhões. No entanto, lá na página 9, na página 13, nos demonstrativos das tabelas, está constando 11 milhões e 900, quase 12 milhões, ou seja, uma diferença de 2 milhões da parte descritiva, na página 5, e 13 milhões na página. Justifica essa diferença, por gentileza. Em relação ao Fundeb, também eu verifico que, como eu disse na última audiência, o senhor suprimiu diversas informações em relação ao primeiro quadrimestre de 2018, porque nós tínhamos assim detalhes da transferência dos recursos do Fundeb no período, né? Então, em 2018, nós sabíamos que foi 21 milhões 415 transferidos para o município. Informava-se que não tinha restos a pagar do Fundeb. E o que tinha na conta era 4 milhões. Isso em 2018. Já em 2019, o senhor apenas colocou o saldo que tem na conta do Fundeb, aqui na parte descritiva.
Por que motivo, secretário? Não seria importante dizer quanto foi transferido, quanto que foi gasto, se houve inscrição de restos a pagar, como era antes? Agradeço as perguntas, então vamos pela ordem. A diferença da letra C para a letra B. Não é que o número está errado e não é que existe diferença. Na letra B, nós trazemos a arrecadação total do município, já descontado o Fundeb. Então, a receita arrecadada no primeiro quadrimestre pelo município de Botucatu, já descontada a retenção, é de R$ 126.912.459,15. A visão que tem na letra C é uma fração desses 126. Usando a expressão simples que usei no início da apresentação, nós procuramos na letra C trazer as principais receitas, que são as receitas que fazem parte do nosso dia a dia. Vereador Kula, vereador Carreira, que comentaram que normalmente tiram dúvida comigo, vereador Laudo, teve comigo segunda-feira. Quando perguntam como estão a arrecadação, eles perguntam, entrou FPM, não entrou FPM? Como está o ICMS? Então, o que a gente trouxe na letra C é uma parte da receita do 126, para focar aquelas principais receitas, são aquelas de trato de dia a dia da Prefeitura, da Câmara, simplesmente para detalhá-las. A letra C, se quiséssemos excluí-la, ela não tem prejuízo nenhum na apresentação, porque a arrecadação está dada no item B, que são os 126 milhões. De que receitas estamos falando na letra C? Quais são essas principais? Todas essas que estão dispostas no anexo C1, abertas mês a mês, tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2019. É só uma forma de apresentação, mas não existe diferença, não é que existe um erro entre eles. Em relação aos restos a pagar, a pergunta que a senhora faz das transferências de exercícios anteriores. Isso é uma prática muito comum. Por exemplo, uma licitação. Se a Prefeitura fizer, usando a explicação que o vereador Paulo Renato me permitiu fazer, no mês de outubro, novembro, um empenho para uma obra, por exemplo, de construção de algum próprio público. Normalmente se empenha o valor total da obra. Só que uma obra normalmente não leva curto espaço de tempo. Ela não acontece necessariamente no mesmo período ou no mesmo exercício em que ela foi empenhada. Então, imaginemos uma obra que tenha 12 meses de execução, física e financeiramente falando. Se eu empenhei ela em outubro, eu paguei a parcela de outubro, eu paguei a parcela de novembro, eu paguei a parcela de dezembro. Todo o resto que eu não paguei e está empenhado, vira como restos a pagar para o exercício seguinte, e aqui a gente traz como valores transferidos de exercícios anteriores. Por que a senhora não pode comparar a apresentação do último quadrimestre de 18 com a do primeiro de 19? Porque são visões completamente diferentes. A audiência referente ao terceiro quadrimestre de 18 mostrou os restos a pagar que eu herdei em 18 e como tinha sido feito o tratamento. Essa página foi encerrada, agora nessa audiência a gente abre os restos a pagar que eu herdei em 19 e como está o comportamento. Podem existir restos a pagar que vêm desde 17 e 16? Podem. No meu exemplo de uma obra, se eu tiver uma obra que leve 60 meses e empenhei tudo, por exemplo, no ano de 2016, esses restos a pagar foram para 17, foram para 18, foram para 19. Pode vir uma segunda pergunta que surgiu na audiência passada. E por que dos cancelamentos? Os cancelamentos também são uma prática normal, justamente por conta desse comportamento. Pode ser que antes de um processo licitatório, eu tenha empenhado uma obra de R$1 milhão, Paulo, como exemplo. Na licitação, essa obra teve um desconto e caiu para 900 mil. Eu posso cancelar esses 100 mil no meu exemplo de diferença. E se refere a um resto a pagar, isso é um cancelamento de restos a pagar. A terceira questão, a diferença entre a página 5 e a página 13. Na realidade, essas informações também se complementam. Então, o que está disposto na página 5, letra N, o valor de R$ 13.973.200,30 é a somatória de todas as despesas relacionadas aos contratos de gestão.
Na página 13, nós trazemos justamente esse detalhamento, voltando à questão do vereador Isaías Colino. Então, dentro dos 13 bilhões que despesamos, que gastamos com convênios, 11.930.301,47 foram relacionados a Pirangi. Onde está a diferença? R$ 119.615 na Associação de Pais Amigos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, que é a PAI. R$ 1.695.638,40 para a Fundação de Desenvolvimento Médico Hospitalar. R$ 227.645,53 na Associação Parque Tecnológico. Então, a soma de todos esses detalhes que estão na página 13 perfazem o total que está disposto na página 5. Em relação ao Fundeb... Mas, secretário, essa explicação que o senhor deu na N1, mas são recursos de convênios. Na letra 5 é contrato de gestão. A diferença de instrumento de parceria. Não entendi a pergunta, vereador. Na letra 5, na página 5, na letra N, o senhor esclarece que os 13 milhões, 14 milhões, referente a contrato de gestão. E aí, quando nós vamos para a página 13, o senhor está colocando recursos de convênio para justificar a diferença que eu apontei aqui. Recursos de convênio é uma coisa, recursos de contrato de gestão é outra coisa. Não, me perdoa. A quebra que está na página 13 é exatamente o que a senhora me pediu para os 126 milhões. Eu trouxe para convênio, para o contrato de gestão, a quebra entre o que é recurso próprio e o que é convênio. É exatamente o que a senhora me pediu para a receita toda do município. Para esse eu já trouxe a análise. Eu simplesmente estou mostrando para a senhora o que é com recurso próprio e o que é com recurso conveniado. Ou vinculado. É simplesmente a quebra que a senhora me pediu para a receita total. Aproveitar. Depois volto com a senhora vereadora. Tem mais uma pergunta que ele não respondeu. Desculpa. Em relação à colocação que a senhora fez pelo Fundeb, como eu disse também na outra audiência, essa é uma questão de visão que a gente traz sob a nossa ótica de como as informações têm que ser dispostas. Mas, de novo, eu me coloco à disposição, se necessário for para qualquer vereador ou para qualquer pessoa que nos acompanha, que seja demandado através de novo, nunca me lembro a palavra, requerimento, protocolo, a gente pode abrir os números tranquilamente, mas dentro da audiência essa é a forma que a gente entende que é a melhor disposição. Próximo vereador, vereador Sargento Laudo, Vossa Excelência tem 2 minutos. Presidente desta audiência pública, vereador Zé Fernandes, a sua pessoa, cumprimento todos os vereadores presentes. Secretário Fábio, cumprimento toda a sua equipe, sempre prestativo, né? E o público presente, eu cumprimento na pessoa do Rafael Romagnoli, presidente do Condema. Já discuti um assunto com Vossa Senhoria, secretário, mas eu trago ele de novo à tona para que fique registrado, para que os funcionários vejam que o vereador está preocupado com eles e que a gente traz essas demandas em momentos oportunos. Bom, primeiro vou deixar uma pergunta, se a previsão e estimativa dos precatórios segue a tendência desse quadrimestre também. E a outra pergunta, já conversei em particular com Vossa Senhoria, como será aplicado o reajuste, né, aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, tendo em vista que, através de uma lei federal, tem que reajustar o salário deles conforme o piso da lei federal. Então, ficou uma vacância aí, se coloca o piso da lei federal, se Vossa Senhoria vai aplicar no salário atual deles, e eles trouxeram mais uma pergunta, como que vai ficar também a aplicação em cima do vale alimentação deles. Se o senhor já tem uma resposta a respeito disso, mais uma vez agradecer, Vossa Senhoria tem sido sempre pronto. As dúvidas que eu tenho deslocado daqui da Câmara Municipal, e vou lá e Vossa Senhoria tem nos atendido. Fico grato, tá, pela presteza de sempre. Obrigado, vereador Sargento Laudo. Próximo vereador, a vereadora Jamila, e em seguida a vereadora Rosiana. Posso responder do Laudo? Perdão. Pela ordem, senhor presidente.
Agradeço as perguntas, agradeço a colocação. Ratifico o que o senhor falou. Estivemos juntos, salvo engano, na segunda-feira, tratando a questão dos agentes comunitários de saúde. Bom, só seguindo a ordem que o senhor colocou, precatórios. Não, a tendência para precatório é muito pior para o restante do ano. Por que eu falo isso? Eu preciso historiar. A Prefeitura de Botucatu, dando grandes números para ser bastante objetivo. Antes da nossa chegada, quis o destino que fosse assim, ela tinha um nível de despesa com precatórios da ordem de 2 a 3 milhões de reais. Em 2017, essa despesa foi da ordem de 7 milhões de reais. Em 2018, essa despesa foi de 15 milhões de reais. Em 2019, fazendo uma conta de cabeça aqui, se eu não estiver errado, essa conta deve ser de 8 milhões de reais. Por que eu falo que esse comportamento vai mudar? Porque o pagamento de precatórios, ele normalmente se concentra nos últimos meses do ano. Então, em 2017, o pagamento do precatório, se o senhor voltar na nossa audiência pública, ele provavelmente aconteceu, não me lembro a data exata, mas muito provavelmente no mês de dezembro. Por quê? Eu vou segurando caixa, é uma obrigação legal que nós temos, sem probidade, se nós não fizermos o pagamento. Eu vou segurando caixa. Quando eu tenho um caixa suficiente e combinado com as outras despesas do município, eu vou lá e faço o pagamento. Por óbvio que essa gestão de caixa, em anos de baixa arrecadação, como foi 17 e 18, ela fica mais para o final do período. No ano passado, nós modificamos esse comportamento, ou essa forma de atuação. Talvez até para preservar um pouquinho a capacidade cardíaca do prefeito e dos secretários. O que a gente fez? Nós parcelamos o pagamento dos precatórios. Então, ao invés de concentrar o pagamento no final do exercício, nós começamos mensalmente a fazer esses pagamentos. E nesse ano de 2019, nós estamos adotando a mesma prática. Então, quando o senhor vê aqui na apresentação um valor pequeno de precatórios, é porque nós iniciamos o pagamento no mês de março. Então, o senhor está vendo aqui o pagamento de março e o pagamento de abril. Então, nas próximas audiências, quando o senhor fizer essa comparação, o senhor vai ver que esse número vai explodir. Por que ele vai explodir? Porque daí o senhor vai ter um quadrimestre cheio de pagamento até o final do ano. Essa é a primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, dos agentes de combate comunitário de saúde e combate a endemias. Qual foi a estratégia que nós traçamos na prefeitura? O senhor fez o pedido, tanto informal para mim, na minha sala, quanto depois formal, através de um requerimento. E dado o conteúdo, eu fui obrigado a montar toda a parte administrativa e encaminhar essa questão para a Procuradoria do município. Para que a Procuradoria nos diga legalmente qual é o comportamento municipal que nós temos que ter em função ou face às legislações que tem sobre o tema. Para tranquilizar os agentes de comunitário de saúde e combate à endemia, na linha do que nós conversamos na segunda-feira. Nós estamos deixando esses assuntos paralelos. Então, assim, quando nós aprovarmos perdão, a questão relacionada ao dissídio, nós vamos aplicar para todos, inclusive para eles, tanto no salário quanto no vale. Então, logo nós tenhamos o posicionamento da Procuradoria, essa questão vai ser tratada administrativamente, não sei dizer ainda, em função do que os procuradores vão fazer, se necessário será ou não um projeto de lei, mas tudo isso também vai ser aplicado a eles. Quem vai dizer onde está a linha, o corte do ponto de vista temporal, são os procuradores. Então pode ser que os procuradores digam o seguinte: não, eu te dei a resposta hoje e eventualmente a mudança vale daqui para diante. Muito similar à pergunta do vereador Isaías Colino. Não, eles podem dizer o seguinte: ó, esse parecer tem que retroagir a 1º de janeiro, a 1º de julho, a 1º de janeiro de 2018. Então, para que eu tenha essa, vamos dizer, equiparação em relação à legislação federal, eu dependo exclusivamente da posição da Procuradoria. Em relação a dissídio e vale, nada muda, eles vão receber da mesma forma como os outros servidores, e em função do parecer da Procuradoria, se isso tiver que ser alterado para cima, será. Então fiquem tranquilos em relação a isso. O senhor fez 2 perguntas só, é isso mesmo? É isso? Próximo vereador, já tem anunciado a vereadora Jamila. Eu quero, antes de terminar a audiência pública, tecer alguns comentários. Está aqui presente o ex-secretário de Fazenda do governo anterior, querido Tutão, e hoje estamos aqui ouvindo
Dr. Fábio Leite, atual secretário de Fazenda. Com muita capacidade, muita competência, o senhor explanou tudo, saneou todas as dúvidas, respondeu todas as perguntas, até insinuações. O senhor soube como responder e dizer que estava tudo perfeito, que não havia motivo nenhum de desconfiança em nada durante essa apresentação. Quero cumprimentá-lo e dizer que fico muito satisfeita e orgulhosa com a escolha do atual secretário de Fazenda e de toda a equipe que trabalha junto com o senhor Fábio, senhor Guilherme e todos mais. Minha admiração. Parabéns, boa noite. Muito obrigado pelas palavras. Queria aproveitar o ensejo e dizer o seguinte: eu nessa audiência, eu sou um mero transmissor de informações que foram montadas por uma equipe de servidores concursados na sua imensa maioria. O mérito de todas essas informações, ele cabe exclusivamente à equipe capitaneada pelo Guilherme e todos os demais chefes de departamento que nós temos na Secretaria de Governo. Muito obrigado. Vereadora Rosiello, Vossa Excelência tem mais 2 minutos. Obrigada, vereador. Aproveitar para, se alguém do público que gostaria de fazer alguma pergunta, tem mais 30 minutos. Está contando meu tempo, o senhor fala. Meu Mas tempo eu fico sem. Eu sou carinhoso, eu dou mais um pouquinho para a senhora. Então tá bom. Porque senão eu fico prejudicada. Secretário, o senhor disse, então, em relação às informações do Fundeb, puxa vida, é muito importante essas informações. E o senhor simplesmente fala na ótica de vocês, sem nenhuma justificativa. Na ótica de vocês, mas na ótica da população e na ótica de nós vereadores. Então, nós temos que ficar solicitando para o senhor quebrar os dados para detalhar informações. Eu não acho que isso seja interesse de transparência, já que antes vinham esclarecidos essas informações e agora não. Então, eu pergunto para o senhor, quanto foi transferido dos recursos do Fundeb no primeiro quadrimestre? Tem também restos a pagar dos recursos do Fundeb? Né? Então, se o senhor já tiver essa resposta, já então coloca aqui abertamente para a população pela TV Câmara. Agora, se o senhor não tiver, eu poderia considerar na letra D1 o comparativo das receitas orçamentárias arrecadadas de 2018 e 2019, o que foi arrecadado é a retenção do Fundeb. E eu somando a retenção do Fundeb, seria esse valor do que foi transferido? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é por que foi a administração resolveu contratar uma segunda empresa para fazer a análise da progressão funcional? Essa é uma segunda pergunta. E a terceira pergunta, eu queria saber se o senhor já encaminhou para fazer a correção das unidades orçamentárias com o novo sistema que está implantado nem lembro o nome da empresa, que ganhou a licitação e que substituiu a Consiste. Consiste, empresa que era na administração anterior, foi apontada pelo Tribunal de Contas pelo formato de contratação apontado irregular, e o senhor fez uma nova licitação. Tem uma nova empresa que faz essa gestão informacional da prefeitura, e eu tinha colocado que as unidades orçamentárias que constam nas peças orçamentárias, a sua numeração, quando iria verificar no site, destinava a outra unidade orçamentária. E eu queria saber se essa correção foi feita. Em relação ao Fundeb, eu fiz esse pedido na audiência anterior e peço mais uma vez que a gente tome cuidado com as palavras que são colocadas aqui, porque tem pessoas que não entendem do nosso dia a dia e podem interpretar erroneamente algumas assim como palavras. posso interpretar na minha ótica, na ótica de vocês. Presidente, quando tiver na minha no meu horário de falar, o senhor... Gostaria de pedir para a vereadora, no momento exato, a senhora vai poder usar o tempo. Então, me inscreve novamente. Escreva-me. Então, foi usada a palavra pela segunda vez, transparência. Desde que eu assumi a Secretaria da Fazenda,
eu nunca deixei de responder nenhuma questão, nunca deixei de participar de nenhuma audiência, nunca deixei de responder nenhum requerimento, e daí, contrapondo ao que eu respondi à vereadora Jamila, nesse momento a responsabilidade é toda minha. Eu assumo a responsabilidade das respostas. Então, quando a gente coloca a questão de transparência, nós temos que tomar cuidado, porque essa gestão, e agora respondendo pela minha secretaria, que tem a responsabilidade sobre essa audiência, nunca faltou nenhuma informação ou lisura na forma como as informações são dispostas. O que eu tenho tentado, desde a última audiência, dizer é que o foco dessa audiência pública, ela é o fechamento do primeiro quadrimestre. Eu até prontamente respondo perguntas que não têm nada a ver ao tema. Eu poderia simplesmente dizer, não tem relação com o tema. Mas, dentro da transparência que nós tratamos todos os assuntos, me coloco à disposição. O formato que nós, Secretaria de Governo, entendemos, e a responsabilidade é minha, é que esse é o formato mais fácil ou mais objetivo de transmitir todas as informações. De qualquer forma, se isso não faz ou não satisfaz todas as pessoas, eu me coloco de novo à disposição para responder qualquer requerimento ou qualquer questão. E especificamente do Fundeb, a visão que nós trouxemos nessa audiência refere-se ao saldo do Fundeb. Se a senhora tem a necessidade que eu abra essa informação de uma maneira diferenciada, eu não tenho problema nenhum. A senhora tem toda a legitimidade de montar um requerimento, esse requerimento vai ser respondido em tempo próprio pela Prefeitura e as informações vão ser dispostas. O formato dessa apresentação, para esse momento, nós julgamos que é o melhor formato. Em relação à progressão funcional, a senhora falou que foram contratadas 2 empresas. Honestamente, não entendi a pergunta. A empresa que nós contratamos é uma fundação vinculada à USP, chamada FIP. A FIP foi contratada através de um processo licitatório para fazer a análise econômica financeira, como respondi para o vereador Isaías Colino, se eu não estou fazendo confusão. Não me lembro quem me perguntou sobre progressão. Foi contratada para isso. Honestamente, não sei qual é a segunda empresa que a senhora mencionou. Em relação ao sistema, o que nós fizemos no ano de 2018, se eu não estou enganado, foi um processo licitatório para a contratação de uma empresa que forneceria um sistema ERP, que a gente chama, para toda a prefeitura. O resultado desse processo licitatório teve como ganhadora a empresa Smara PD de Ribeirão Preto. Essa empresa não faz gestão de informação. Essa empresa fornece um software e a gestão das informações é feita pela Prefeitura Municipal de Botucatu. Quando a senhora coloca de correção de unidade orçamentária, honestamente não sei também, não compreendi o que a senhora está dizendo. Se existe algum erro, pode ser apontado, nós vamos tratar com a empresa, mas não tenho nada no radar de questão relacionada à unidade orçamentária. Posso continuar a pergunta? Pode, sou carinhoso. Secretário, da unidade orçamentária, então, para esclarecer melhor, quando é feito as peças orçamentárias, LDO, LOA, o Guilherme sabe que vem discriminado as numerações das unidades orçamentárias aonde são alocado a dotação orçamentária, correto, Guilherme? Pois bem, então, ao eu pegar e aí qual foi a diferença? Da defesa civil, aí tem nas nossas peças orçamentárias, aqui arquivado na Câmara, uma numeração de unidade orçamentária. Quando eu vou para o portal da transparência da Prefeitura e busco essa numeração de unidade orçamentária da defesa civil, é outra. Essa numeração está para uma outra atividade, uma outra pasta, secretário. É isso. Então, a minha pergunta é se no sistema vocês já corrigiram de acordo com o que está aprovado em peças orçamentárias aqui na Câmara Municipal. Eu acho que eu fui clara agora. Em relação às informações do Fundeb, eu, então, se o senhor puder, e aí no caso não tenho nenhum problema com as palavras, porque a minha dúvidas é porque antes, por exemplo, no primeiro quadrimestre de 2018, vinha informações completas, e agora não vem completa. Então, o senhor não justifica a ótica de vocês
por achar que é mais objetivo. Eu acho que se eu coloco esse questionamento e se não tem diferença para vocês, por que não traz mais detalhado? É bom para essa casa e é bom para a transparência da população que acompanha, né? E não simplesmente achar que está bom assim e nos coloca. Eu vou sempre falar isso, o senhor vai ouvir eu colocar isso até o final do meu mandato. Em relação ao ITR, eu gostaria, então, que o senhor fizesse a pergunta oficial, respondesse o requerimento que eu fiz, porque a vereadora Alessandra, falado pelo vereador José Fernandes, ele também fez esses questionamentos e não se referiu que fui eu que fiz o questionamento através de requerimento e ninguém falou que o dinheiro sumiu. Na verdade, o que eu pedi é aonde foi aplicado esse recurso. Então, assim, eu espero então que o senhor responda esse requerimento em relação aos recursos do ITR e acho até assim um pouco esquisito, né, outros vereadores não ter as dúvidas quando um vereador faz um requerimento em sessão, aí vai lá perguntar para o secretário a dúvida do outro vereador e não veio falar para o vereador que fez os questionamentos. Então é um pouco cômico essa situação, mas eu espero que o senhor responda o meu requerimento para que a gente possa dar satisfação a quem paga os impostos do ITR. Então é isso. E em relação à empresa da progressão, foi contratada uma primeira empresa, o senhor sabe sim, e depois uma segunda empresa que é a FIP. Eu posso depois o senhor me mandar por escrito, que o senhor desconhece então, mas informações que eu tenho é que são duas empresas que foram contratadas para a progressão. Uma e depois a FIP. E aí eu gostaria de saber por que a segunda empresa, a FIP, foi contratada e não se utilizou o serviço da primeira empresa. Por hoje é só. Obrigada. Bom, respondendo às 4 questões. Unidade orçamentária, não temos nenhum erro identificado. Pode haver, dentro da consulta, o sistema permite uma série de quebras. A senhora pode, na linha da hipótese, estar usando alguma quebra que tem uma visão diferente. Então, não tem nenhum erro que eu consiga, com a afirmação da senhora, responder. Se a senhora precisar de uma visão diferente, como teve um requerimento, não lembro se foi da senhora ou não, sobre questão de que nós recebemos, portal de transparência, estou à disposição para responder, mas a unidade orçamentária, honestamente, não tem nada no radar que a gente tenha um problema. Sobre Fundeb, como eu disse, a definição do formato da apresentação é determinada pelo Executivo, esse é o formato que a gente entende ser adequado, todas as informações que nós julgamos mais importantes estão dispostas e eu permaneço à disposição para responder qualquer requerimento. Em relação ao ITR, o que simplesmente fiz foi responder uma pergunta que me foi feita aqui nessa tribuna, e qualquer requerimento que tenha sobre o caso, dentro do prazo legal, vai ser respondido. Em relação à progressão funcional, a senhora fez uma afirmação que eu sei de uma segunda empresa. De novo, queria até deixar registrado, então, que, de novo, desconheço do que a senhora está falando. Na minha gestão, a empresa que foi contratada para tratar o assunto progressão funcional, eu iniciei minha gestão na prefeitura no dia 9 de janeiro de 2017, chama-se Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas vinculadas à USP. Por que ela foi contratada? Através de um processo licitatório formal da prefeitura, porque estávamos sendo demandados da aplicação de uma progressão funcional, que essa gestão, que de novo se iniciou no dia 9 de janeiro de 2017, não tinha sequer acesso a impactos orçamentários para aplicação desse projeto. Os senhores verão que quando nós apresentarmos oficialmente os resultados dessa aplicação, nós estamos falando num horizonte de 20 anos de centenas de milhões de reais. Então a minha responsabilidade não permite que eu permitisse que o prefeito assinasse um projeto sem ao menos termos o impacto orçamentário. Essa foi a contratação que coube à Secretaria de Governo. Diferente disso, desconheço a contratação de uma outra empresa. Mais um vereador gostaria de fazer pergunta. Eu que agradeço, secretário Fábio Leite, agradeço o nosso querido Guilherme, agradeço ao Rafael Romagnoli, o Leandro Romagnoli, o Bruno da Secretaria da Saúde, a Dani, também da Secretaria de Governo do Fábio Leite, e agradecer meus companheiros vereadores, Abelardo, vereador presidente Carreira, vereadora Rosielo,
vereador Trigo, vereador da minha comissão, vereador Kula, vereadora Jamila, vereador Sargento Laudo, vereador Isaías Colino, ex-presidente dessa casa. Não poderia deixar de agradecer a população que nos acompanhou pela canal Câmara, canal 61.3, canal da NET, canal 8, e no Facebook também, que veio várias perguntas aqui, né, Paulo Renato? Fico muito agradecido a toda a população que nos acompanhou, que vocês tenham uma belíssima noite. Obrigado. Considerações do nosso querido secretário Fábio Leite. Depois, Paulo Renato. Queria agradecer a oportunidade, me colocar novamente à disposição e aproveitar o ensejo e dizer que recebi aqui por WhatsApp a informação de que a Assembleia conduzida pelo sindicato teve aprovação por unanimidade das proposições em relação ao dissídio. Então, voltando à questão do vereador Zé Fernandes e do vereador Carreira, no início da semana que vem encaminharemos então um projeto de lei para votação do dissídio que foi concedido aos funcionários. Obrigado. Paulo Renato. Obrigado ao presidente dessa sessão, o vereador Zé Fernandes. Agradecer a todos os colegas, agradecer de maneira especial ao nosso secretário Fábio Leite, o Guilherme que está aqui, em nome da equipe, toda a equipe que nos ajudou a realizar essa sessão. Sessão, considero que extremamente proveitosa, tirando dúvida de todos os vereadores, que são dúvidas da população. E, a partir desse momento, agradeço todas as pessoas que nos acompanharam através das redes sociais, da TV Câmara, e uma excelente noite a todos. Eu que agradeço ao vereador Paulo Renato, relator da minha comissão, vereador Kula, membro da comissão. Aproveitar, antes do encerramento, o secretário Fábio Leite, as perguntas que chegaram até mim, até o Paulo Renato, é que nós fizemos para Vossa Excelência, tanto do cartão de crédito, como da progressão, como do Isaías Colino, perguntou dos jogos regionais, como do vereador Laudo também fez as perguntas. Então, essas são as perguntas que chegaram ao vereador Paulo Renato e a mim, e essas perguntas que nós fizemos para Vossa Excelência. Quero agradecer a sua transparência, a pessoa dedicada. Então, eu acho que o governo Mário Pardini está com uma gestão transparente através do seu trabalho que envolve dinheiro. Então, acho que a partir do momento que tem uma gestão, uma transparência, só tenho que agradecer a você pelo seu excelente trabalho e sua equipe de trabalho, a todos os seus funcionários. Muito obrigado, Fábio Leite, e tenha uma boa noite. Muito obrigado, Zé. Um abração para vocês.